Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aqui o primeiro podcast da Morada House. Vamos apresentar a empresa para vocês, ver o que a gente tem de novidade. Eu sou o Matheus, ele é o Michel, somos sócios da Morada, essa nova fintech aí que vem para facilitar o mercado de CGI no Brasil. Michel, quer começar aí falando um pouco sobre a empresa, como foi criada, como que a gente se encontrou e decidiu criar a Morada, qual que é a necessidade de mercado que a gente viu? Eu acho que por que surgiu a Morada é legal contar para eles que foi por conta de uma necessidade, né? Uma necessidade que eu via que tinha e uma necessidade que você também enxergou, né? A Morada surgiu quando, isso minha opinião, né? Eu via que, como eu venho dos fundos imobiliários, trabalhei nesses fundos que fazem a operação, eu percebi que a rede de parceiros que atendia o cliente final geralmente não dava a melhor solução para ele às vezes e não dava o melhor atendimento também. Sim. Então, o que eu percebi? Né? Eu percebi que o mercado tinha uma certa lacuna, vamos dizer assim, onde eu poderia estar me incluindo, porém eu precisaria de alguém que teria esse mesmo propósito que o meu e foi quando eu te encontrei, né? Isso, e eu acabei vindo do ramo bancário, saí dos bancos, trabalhei 15 anos em banco e acabei indo para uma assessoria onde eu me especializei nesse produto hoje, né? A gente viu que é um produto bom, que é um produto que tem demanda no Brasil, vem sendo bem procurado, só que ainda tem muitas dúvidas aí para o pessoal, se é interessante botar um imóvel como garantia hoje, sim ou não, prazos e tudo mais. E a Morada surge justamente para isso, para tirar essas dúvidas de todo mundo, trazer melhores condições, apresentar esse produto para o mercado mesmo, né? Exatamente, eu acho que é diversificar e mostrar para o cliente final que é um produto que vai ajudar ele no capital de giro, vai ajudar ele a sair de dívida mais cara, é um produto que tem um prazo maior, então, e comercializar ele mais freneticamente, né? Porque a gente percebe hoje que não é tão conhecido no Brasil, né? Isso, e trazer simplicidade para o processo, né? Deixar o cliente mais fácil procurar esse produto, porque hoje você vai no banco, tem toda uma morosidade para fazer essa operação, e não só no banco, em outras companhias de crédito, companhia hipotecária, e a Morada surge justamente para isso, para tirar dúvida, fazer o processo ser mais simples possível e mais prático para o cliente, né? Exatamente, né? E assim, para dar um contexto maior para vocês, a Morada House ela é uma fintech especializada em empréstimo e garantia de imóveis. Então a gente só faz isso aqui. Então a gente consegue entender esse produto, porque ele é novo, muitas vezes para você que está escutando a gente, que ele é bom, ele é o mais barato que tem e a gente está aqui para te auxiliar e te mostrar a melhor proposta do mercado, porque a gente trabalha com muitas opções, como bancos, fundos, companhias hipotecárias, para sempre trazer a melhor opção para vocês. E é legal falar também, né, que ele não precisa ir em várias instituições, né? Hoje com a Morada ele tem tudo, né? Isso, já vamos falar sobre isso, né? O que você acha de a gente começar falando um pouco sobre o próprio produto, né? Muita gente conhece como Home Equity ou CGI, crédito com garantia imobiliária, cada um conhece de uma forma, né? Então, vamos começar a abordar, falar um pouquinho do produto, como que ele funciona, até você assinar um contrato, sair o crédito, o que entra de garantia, né? Vamos iniciar como a gente faz vamos falar assim, uma esteira, né? Desde o início, como que o cliente procura a gente. Exatamente. Quando a gente fala de produto, eu acho que é legal frisar que o produto é nada mais do que um empréstimo que vai utilizar o imóvel dele como uma garantia. E o imóvel sempre vai ter que ser urbano. A gente não aceita imóvel rural. Esse é o primeiro ponto, tá? Michel, mas tem... Ô, Matheus, né? A gente escuta muito o cliente falar isso para nós, né? Eu vi lugares que aceitam fazenda. Né? Aí não é um home equity. Né? Aí são outros tipos de operações. Tá? Então, assim, a Morada, né, volto a falar para vocês, ela é especialista em empréstimo e garantia de imóvel. Então, a gente só faz isso aqui para sempre trazer a melhor solução para você, cliente final aí, ou ouvinte que tem interesse na operação. Hoje, para você achar a gente aí nas redes, procura o nosso site aqui embaixo, aqui que está no descritivo, né? Acessa o nosso site, a gente vai falar aqui um pouco de como inicia o processo conosco. Pode acessar o nosso site, clica, faz a tua simulação de acordo com a tua necessidade.
Exato. A gente tem o nosso 0800 para você entrar em contato, temos o WhatsApp para tirar dúvidas, tem tudo isso. Hoje, o que o cliente, a primeira coisa que ele tem que fazer para achar a gente ali, Michel, o que a gente vai abordar com ele de início? Geralmente, quando a gente fala da operação e o cliente tem interesse nela, né, a gente vai precisar que ele nos encaminhe documento essencial para a gente ver a viabilidade dessa operação. Fotos do imóvel, matrícula e IPTU. Isso, a gente chama isso de uma pré-análise, vamos dizer assim. Exatamente. É onde a gente vai entender se aquele imóvel vai ser aceito nas instituições que a gente passa a operação. Por quê? Às vezes o imóvel ele pode ter problemas. Ele pode não ser averbado, porém, a gente tem fundos que fazem imóvel averbado, mas ele pode ter um problema de indisponibilidade, ele pode ter uma hipoteca, ele pode estar com saldo de financiamento maior. Então a gente pede esses documentos pré-iniciais aí para validar a operação e partir para o segundo momento, que é o checklist da documentação completa. Isso, porque o interessante também, né, Michel, é a gente não pedir toda a documentação para o cliente de início, até para não gerar um desgaste e tudo mais. A gente prefere, primeiro, você vai entrar conosco, vai entrar em contato conosco, a gente vai pedir esses 2 documentos que são bem básicos para todo mundo ali, porque é para a operação ficar em pé. A gente vai analisar, se tiver algum problema e tiver dentro da possibilidade da morada, a morada vai te ajudar a solucionar esse problema antes de a gente começar a operação, seja de uma indisponibilidade ou alguma questão de matrícula. Ainda eu não transferi o imóvel para o meu nome. Vamos tudo analisar, caso a caso. Temos a matrícula, analisamos ela, né, Michel? O que a gente faz em seguida? A gente vai pedir, como eu falei ali, o checklist de documentos. Né? A gente vai pôr na descrição aqui embaixo depois quais são os documentos completos que a gente vai precisar para seguir com a operação nas instituições. Né? Documentação completa, a gente vai encaminhar para análise do banco ou fundo que a gente vai estar trabalhando. Quando a gente mandar para análise de crédito, ele vai pedir um prazo para nós. Né? Porque diferente da instituição onde o cliente tem conta, o fundo ou o banco que a gente passar essa conta precisa conhecer ele, precisa analisar a Bacen, restrição de dívida de mercado, se ele tem renda para pegar a operação, né? Que é a famosa capacidade de pagamento, se ele tem, propriamente dito, como pagar aquele empréstimo que ele está tomando. Primeiro ponto. Né? O segundo ponto, provou crédito, vai para a análise do imóvel. Né? Na análise do imóvel, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, o fundo ou o banco que aprovou a operação, vai mandar uma empresa de engenharia na casa do cliente para estar avaliando esse imóvel. Tá? Avaliou o imóvel, a gente vai receber esse laudo, geralmente a gente vai pedir para o cliente final ali uns 5 dias mais ou menos para ter o período de ir na casa dele, fazer a avaliação e voltar essa informação para nós. Feita a análise do imóvel, vai para a parte jurídica. E eu acho legal você falar do jurídico, Matheus, porque é onde você está mais centralizado do que eu na maioria das vezes, né? Porque geralmente eu estou na pré-análise e você está no jurídico. Então fala para nós um pouquinho sobre o jurídico, como que funciona para eles. O que o jurídico, geralmente os bancos e companhias hipotecárias, enfim, vão avaliar? Se existe um risco de uma ação trabalhista do cliente perder aquele imóvel para alguma ação ou algo que venha estar ocorrendo com ele, né? Então, é basicamente isso que eles vão avaliar. E caso tenha, não quer dizer que sua operação vai ser negada. A gente vai sentar, vai analisar a mesma questão que a gente fez lá no início de avaliar uma matrícula. A gente vai sentar e vai ver se tem uma defesa para tudo isso daí. Às vezes o cliente está querendo isso justamente para regularizar uma ação trabalhista da empresa que ele tem, ou, enfim, N possibilidades aí. Mas é basicamente isso aí, é avaliar o risco do imóvel para perder para uma ação judicial ou algo assim, né? Perfeito. E feito isso, pessoal, a gente parte para a emissão do contrato, tá? Na emissão do contrato a gente sabe que demora aí 2 a 5 dias úteis, né? Isso. Hoje, para assinar esse contrato, são 2 formas, tanto ela online, via certificado digital, ou presencial, com assinatura reconhecida em cartório, né? 99% das nossas operações hoje a gente faz via digital para facilitar a comunicação tanto com o cartório quanto com o cliente e, na maioria das vezes, o nosso cliente está a nível Brasil, né? Sim. Ele não está apenas aqui em Curitiba, e sim, como a gente teve uma operação no mês passado, o cara estava em Lagarto, no Ceará, né? Então, como é que a gente faria para assinar um documento desse via manual? Complicaria muito, né? Então, faz digital mesmo, já resolve, né? E essa questão digital começou após a pandemia e tudo mais, onde os cartórios tinham muita dificuldade, que tudo antes era presencial,
Na pandemia, muitos cartórios ficaram digital através do SAEC, né? Onde hoje a gente consegue fazer, dar entrada no processo, acompanhar todo o processo, liga no cartório, né? E se a gente pegar uma média de até o registro, né? Vamos dizer assim, assinou o contrato, no dia seguinte, no máximo 2 dias, já é enviado para o cartório esse contrato, né, Michel? Exatamente, porque num modo geral, né, assinou o contrato, não quer dizer que o dinheiro já vai cair, né? Isso. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro, porque essa é uma operação que depende do registro para o banco se sentir seguro em liberar o crédito. Porque, como o nome da operação já diz, a gente já falou, né? É empréstimo com garantia de imóvel. Então, no imóvel, né, vai ser usado como garantia e tem que ir para registro. Foi para cartório, né? Prazo de cartório ali, mas que vai ser 15, 20 dias? 15 dias a média aí, né? Que a gente 15 dias, né? Cartório validou o contrato, fez a alienação fiduciária na matrícula, emitiu a nova matrícula, faz o pagamento no próximo dia útil, geralmente, né? Isso. E tendo todo esse processo, a média que a gente tem de tempo até o pagamento, vamos colocar aí 45 dias, né? Essa média, 45 dias aí. Essa média. Quando a operação vem mais redonda, arrisca vir ser antes, né? Sim, mas a gente sabe que uma média geral está dando 45 dias aí. Isso. Como às vezes pode dar mais, depende dessa questão jurídica também que a gente falou, né? Então, mas assim, é o que a gente fala, a gente avalia caso a caso. Exatamente. A gente não é uma máquina, vamos dizer assim. Você lançou a tua proposta, aprovou, recusou, a morada house tem essa diferença. Eu acho que volta muito no que a gente falou no início do vídeo, né? A gente hoje é muito mais humano do que tecnológico, né? Isso. Porque o nosso intuito é mostrar a operação como um todo também para o cliente, mas ajudar ele a selecionar a maioria dos problemas que ele possa ter, né? E entender, né? Cada operação é uma operação, né? A gente tem isso, né? Exatamente. Isso é o que a gente mais fala, né? Cada operação é uma operação. Até porque, na maioria das vezes, a garantia vai ser diferente, né? Sempre na verdade. Sim, né? pode ser comercial, às vezes é uma garantia de terceiro. Então, tem N fatores que a gente pega, sempre analisa em conjunto com o cliente, sempre está à disposição para conversar com ele através do WhatsApp ou ligação. O contato conosco é super prático, né, Michel? É rápido também, né? A gente tem nosso 0800 para o cliente entrar em contato com a gente. Temos o nosso site, temos nosso Instagram. E-mail. Pessoal, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Caso queira entrar em contato com a gente. E o que é legal falar também, Matheus, pegando aí um gancho do que esse é o produto, né? Esse é o produto que a gente trabalha. Esse é o produto, especificamente, né? Falar por que o pessoal busca esse empréstimo, né? Qual que é o objetivo que ele... Qual que é o diferencial dele para um empréstimo comum no banco, né? Exatamente. Ou, enfim, outras companhias de crédito. Quando a gente falou da análise de crédito, a gente deu um briefing, na verdade, né? Que tem que ver a capacidade de pagamento, mas ela não é o fator essencial, né? Não é, com certeza não. Você tem uma questão de qualidade de imóvel, tem uma questão do próprio histórico do cliente de pagamento. Outra coisa que a gente tem de diferencial esse produto em relação a outros nos bancos. A gente faz até 240 meses se o cliente necessitar, Sim. Porque isso aí interfere na PMT mensal dele. Às vezes ele precisa de um valor mais elevado, né? E o Home Equity já veio para isso, né? Conseguir liberar um valor mais elevado ao cliente com um prazo maior para que ele tenha capacidade de pagamento, seja para investimento em empresa, investimento pessoal, regularização de dívida. Exatamente. Outra coisa que a gente aborda bastante, né? Que os clientes têm o objetivo. Eu quero comprar uma franquia hoje. Hoje uma franquia é muito cara, né? Você vai botar uma franquia, 300 mil reais hoje para comprar. Então, o Home Equity te permite fazer isso. Eu acho que quando a gente fala da franquia, é legal comentar também que quando o empresário ele vai buscar comprar a franquia, ele não lembra do capital de giro. E muitas vezes ele compra a franquia lá, era 500 mil, só que ele vai ter que ter um capital de giro para se manter durante o período, até aquela franquia começar. O payback, né? O retorno. Exatamente. Então, é o que acontece bastante, né? Se a gente para pensar. Que a maioria dos clientes que vieram até hoje para nós, ou foi para comprar franquia, ou foi realmente para o capital de giro, né? Sim, com certeza. Entende? E o mais importante, né, Matheus? Qual que é a taxa desse produto? A gente fala que é a taxa de juros mais barata do mercado, mas que taxa que é essa?
Isso, hoje a gente tem a partir de 0,95, né? Muito barato, né? Mais IPCA, ou 1,5 ali, de repente até menos, né? De repente do score do cliente, é claro que tem toda uma análise de crédito, sem nenhum indexador. Se a gente pegar uma média de empréstimo bancário hoje aí, você pode colocar, vamos colocar sem garantia, 6%, 5% ao mês. Sim. A gente tem 0,95 aqui e 1,5 sem nenhum indexador. Exato. E é bom lembrar também que essa operação é tanto para pessoa física quanto jurídica, né? Isso depende da necessidade do cliente. Se ele tem um imóvel que ele está disposto a colocar em garantia, a gente faz a operação. Pode ser na pessoa física, pode ser na pessoa jurídica, né? E qual que é a diferença, Matheus, da pessoa física e da jurídica, para explicar para eles? Física hoje é eu, Michel, aqui, se eu não tenho uma empresa, eu sou um CLT ali e preciso de um dinheiro. Mas eu digo o que muda para o cliente quando ele faz na pessoa física e na pessoa jurídica? O que vai ser a diferença ali? Não vai ter muita diferença, talvez o IOF ali, taxa, depende, né, Michel? TAC também um pouco. TAC, são coisas básicas assim. Mas a finalidade do crédito, o que eu acho mais legal é que o cliente define como deseja usar. Sim. É claro que tem situações, tem clientes que às vezes precisam do dinheiro para investimento, tem cliente que precisa do dinheiro às vezes para sanar uma dívida, aquilo que a gente falou da análise jurídica, às vezes tem uma questão jurídica que está pegando para o cliente, né? Ou alguma tributo, algo assim, né? Que a gente, se for pegar hoje os juros que você tem aí de não pagar imposto aí é absurdo. Então, quando você tem que negociar, e os clientes precisam, né? Legal. E a taxa é boa. Hoje a taxa do home equity, na nossa opinião, aqui é a melhor do mercado. Se a gente pegar aí BNDES, trabalha com Selic mais taxa, né? Mais alguma taxa, hoje né? A Selic está 11, se não me engano, né? 11,25. Está 11, pouquinho. Então pensa... 12,75, né? 12,5. 12,5 isso. Então pensa que o quanto que é um produto fácil acesso, né? É fácil, pessoal, porque você encontra namorada, tá? Não esqueçam disso. E o que outro diferencial da morada, né? A gente fala muito isso. Eu sou cliente, eu tenho o meu relacionamento com o meu banco, então eu vou procurar esse produto com o meu banco. Pode ser que você tenha a melhor proposta lá, mas aqui na Morada a gente tem todas as instituições bancárias, companhias hipotecárias, companhias de crédito, onde a gente vai te apresentar a melhor proposta que tem no mercado. Na verdade, você falou aí, eu lembrei de uma cliente que a gente teve, que ela falou que ia no banco dela, ela foi e não conseguiu o crédito, voltou com a gente conseguiu provar o crédito no banco dela. Olha aí, viu? E é esse o diferencial que a gente tem também. A gente analisa caso a caso, como a gente tem contato dentro dessas companhias, com os bancos, a gente consegue discutir o caso com eles. Não é simplesmente mandar uma proposta. É um produto que você tem que parar, analisar, né? Uma matrícula, uma situação do cliente. Às vezes tem alguns questionamentos que já te recusam na largada da tua proposta, mas a gente vai pegar, vai ver qual que é o problema, conversar com você, esclarecer, vamos ver se a gente consegue contornar isso com a instituição, tornar essa operação viável para você, né? Exato. Mas legal, Matheus, bem legal. Para dar um resumo, né, a gente já falou um pouquinho sobre a empresa, né, como ela surgiu, por que ela surgiu, falamos um pouco sobre o produto, falamos também sobre por que procura esse produto, né, o motivo, e eu acho legal a gente falar também quais são os canais que a Morada trabalha hoje para atender esse público, né, porque a gente tem 2 canais hoje, certo? Certo. A gente tem o online, que é o digital, não é fato, e a gente tem o nosso canal de parcerias, que é importante também, né? Isso é bem legal. Alguém que trabalha hoje por conta, né? Tem uma assessoria, ou é um ex-gerente de banco aí, já trabalhou em banco, tem muitos clientes que conhecem, tem o relacionamento ainda, e surge, as conversas surgem com as pessoas, e quer ser um parceiro da Morada, é só falar com a gente ali que a gente tem uma remuneração em cima de cada operação, né, Michel? Exato. A gente dá todo o suporte, a gente tem um portal para o parceiro. Eu acho que o portal, vamos falar na sequência, porque vai entrar um pouquinho de como a Morada faz tudo isso, né? Eu acho que quando a gente fala dos nossos canais ali de venda, vamos usar esse termo, né? Ou canais de comunicação, o portal o Parceiros é o nosso maior canal hoje, né? De negócio, né? Porque muitas vezes
o empresário que tem a empresa dele, tem a assessoria dele, tem o escritório de investimento dele, tem a imobiliária dele, por ser uma operação muito demorada, e a gente sabe que ela é demorada, e a gente sempre é transparente com quem vem até nós buscar ela. Demorada em partes, né? Porque a gente sempre vai procurar fazer no menor prazo possível para o cliente. Exato, né? Mas eu falo assim, quando eu falo demorado também, Matheus, eu me refiro a o cara tem que pedir toda a documentação. Sim. Aí depois de pedir toda a documentação, ele tem que mandar para alguém. Daí de mandar para alguém, esse alguém vai ter que disparar. Então assim, eu acho, quando eu pego esse ponto é onde eu quero chegar, na verdade, né? É que o nosso parceiro hoje, ele não tem interesse de assumir esse compromisso de fazer a operação para o cliente dele, e é por isso que ele vem até nós. Sim. Por a gente ser especialista no produto, e ele sabe que quando ele coloca a operação aqui dentro com a gente, a operação vai ter a possibilidade de ser paga assim para o cliente. E a gente sabe também que muitos dos nossos parceiros que vêm até nós, eles têm parceria com outras instituições, né? Porém, fala, já tinha passado essa operação lá, e como que você aprovou? E é aí que a gente prova que a gente realmente é especialista no que a gente faz, a gente sabe o que a gente está fazendo e tem o know-how para realmente fazer o negócio acontecer, né? Então acho que esse é o ponto, né? Sim. O parceiro morada é isso, né? Aquele cara que, ou até mesmo, igual você falou, saiu do banco, tem a carteira de clientes, ou até aquele que não tem conhecimento do produto, né? Ou de alguma área similar e queira aprender, a gente dá tudo treinamento, né? Sim, a gente dá todo o suporte, que é legal. O que o cliente vai fazer? Acessa o nosso site, vai na aba de parceiros, mande o cadastro para a gente liga para vocês, conversa, dá uma apresentação para vocês do produto. É um produto que precisa, para quem não conhece, precisa de um treinamento até para conversar com os clientes e tudo mais, né, Michel? Exato. Não é tão simples assim, mas vem e a gente dá todo o suporte, é o que a gente fala, faz vídeo, tem a disponibilidade WhatsApp, ligação, sempre disponível para os nossos parceiros, né? Exatamente, e um canal que a gente trabalha também, o digital, que a gente já falou que estamos aqui, né, pessoal? E também a gente trabalha com offline, né, Matheus? Também com offline. E-mail, o porta a porta, às vezes com os parceiros ali. Então a gente sempre está. Eu acho que no mundo tão digital, isso vê no mercado, no modo geral, né? Todo mundo esquece do offline, né? Esquece. Eu tava vendo uma matéria esses dias de empresários que foram focar 100% no digital, deixaram offline, mas perderam com uma força de venda gigantesca que eles tinham. A gente sabe que o offline é mais demorado, né? Só que a gente sabe que dá resultado, né? Dá resultado, né? Dá resultado. Então... E é bom, todo mundo gosta, né, de ter uma conversa, às vezes, com alguém, nem que for por vídeo, tá? Mas conversar, esclarecer. Eu, pelo menos, gosto. Eu pelo menos gosto, né? Eu até para comprar roupa, eu prefiro comprar na loja do que comprar no site. A gente vai, olha, mas vai. Né? Vai lá, compra no online, mas vai olhar na loja, né? Exatamente. E eu acho que no modo geral é isso, né? Isso é morada na área de parcerias, né? Isso, e o que mais a gente tem? Hoje a gente está vinculado aí a mais de 15 instituições, né? Então a gente tem um leque grande para distribuir a operação e apresentar a melhor proposta. Exatamente, na verdade quando você falou ali a gente tem vários canais de comunicação, falamos, né? E tem um leque grande. A Morada House, na minha visão, tá? Ela é uma empresa onde ela é conectada hoje, na verdade, né? Com todos os bancos em tempo real. Então se o cliente entra no nosso site, faz a simulação, envia a proposta para nós, em até 24 horas ele consegue receber uma proposta efetiva já da operação dele, né? Isso, deixar claro, com toda a documentação enviada, né? Com toda a documentação enviada, isso é verdade. Entende? A gente precisa estar com essa documentação na mão, mas é coisa que a gente dá o suporte para o cliente, se ele tiver alguma dúvida ali, onde que eu pego isso? Vamos lá, a gente vai estar aqui para isso. Exato. E eu acho que a tecnologia que a gente usa para isso, ela ajuda muito ao nosso tempo também, né? Com certeza. Porque pensa você, ouvinte, você tem 15 bancos para trabalhar e precisa passar a superação dos 15 bancos. Então a gente não precisa passar uma a uma. A gente tem nossa plataforma, ela é integrada com os bancos, automaticamente você mandou para nós, vai para esses bancos já. Por isso que a gente consegue dar para vocês uma proposta em tempo real de todos os bancos. Então facilita muito para nós e facilita para vocês também. E assim, a gente investiu uma grana para isso, né, também, Matheus? Nada é barato, né? Mas é legal, porque assim, o cliente não vai
por mais que ele vá atrás disso aí por conta própria, ele não vai achar todas as instituições que nós temos aqui dentro hoje, né? Ele vai conseguir, principalmente a dele, é claro, é a primeira onde ele vai, onde ele tem um relacionamento bancário e vai procurar banco. Mas tem outras empresas que fazem esse tipo de produto, né? E justamente essas outras empresas, o cliente que está com algum problema, tem uma restrição, já tem algum problema em banco, né? Que a gente sabe que ele não vai conseguir aprovar isso em banco, porque o banco é mais criterioso nessas análises, né? Mas essas companhias hipotecárias, companhias de crédito, eles estão dispostos a analisar e ver cada caso a caso, né? Exatamente. E para deixar claro para eles também que quando a gente fala da companhia hipotecária, da companhia de crédito, são fundos também, né? Isso. O recurso vem tudo de fundo imobiliário, na verdade, né? Vem todos de fundo imobiliário. E o que a maioria dos clientes perguntam também, Michel, é seguro? 100%. 100%, né, Matheus? Não tenho dúvida. Tudo é regulamentado pelo Banco Central. A gente até teve uma experiência no mês passado, né, com fugiu o nome agora, com o mercado de capitais. A gente precisava de um documento, estava lá no mercado de capitais e foi muito rápido, né? Demais, verdade. Então, assim, o mercado financeiro no Brasil realmente funciona muito bem, né? E a morada também, né? É toda certificada. A gente está dentro de bancos, porque a gente é certificada para operar com esse produto. A gente tem o conhecimento. Então, a Morada House é 100% confiável e as instituições que a gente trabalha também, né? Exatamente. Até porque, bom se falar do certificado, que para se vincular tanto no fundo, quanto na companhia hipotecária, quanto no banco, eles exigem, né, uma certa experiência e também a certificação, né? Sim, não é qualquer um que vai chegar e vai fazer o produto e te apresentar. A gente tem a gente seguiu um processo. Quando a gente criou a Morada, foi a primeira coisa que a gente pensou, cara, vamos fazer tudo certinho, vamos ser uma empresa super correta. Exatamente, porque a gente quer dar para o cliente, né, uma experiência única, né? E é justamente porque o cliente que hoje fez com a gente, lá na frente ele pode indicar um outro parceiro, pode voltar com a gente está sempre disposto a esclarecer uma dúvida lá para frente. Matheus, tem isso aqui e tal. A gente volta com o banco, questiona. Exato. Né? Eu acho que quando se fala de cliente é legal a gente dar um feedback. Feedback não, né? Mas trazer para eles experiências que nós tivemos com nossos clientes, né? Dar um exemplo ali de cliente que teve problema na matrícula, aquela do interior de São Paulo, onde ela estava há um ano tentando a operação, pensa, um ano, ela precisava do recurso, ela ia nas instituições, ninguém ajudava ela, e quando ela chegou para nós, através de um parceiro, né? Sim. O que aconteceu? A gente ouviu a matrícula, soube identificar o que era, naquele momento era uma indisponibilidade do bem, né, por algum processo que ela tinha no momento lá, mas pensa, a gente viu qual era o processo, identificou esse processo. E ela nem sabia como resolver, né? O detalhe, ela não sabia nem do processo. Isso que é o ponto, né? E a gente, não só ela, né? Com muitos clientes que aparecem para nós, às vezes tem um processo e não sabe, né? Descobrem os problemas durante o processo, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que além de a gente oferecer uma solução de crédito barata, a gente oferece também para o nosso cliente e até mesmo para o nosso parceiro que comercializa esse produto para nós, a resolução de problemas eventuais futuros que ele possa ter. Com certeza. Então, assim, a gente é gratificante, na verdade, até o caso dessa cliente. Não sei se posso falar o nome dela aqui, mas ela é de São Paulo, um abraço para você. Ela ficou muito satisfeita. Tanto que retornou agora, né? Tanto que ela retornou agora. Né? Ela retornou agora. Outra coisa legal também, tirando um pouco esse gancho aqui, ela fez uma operação com a gente e retornou agora querendo um valor adicional, né? Exato. E a gente está refazendo a operação, liberando um valor acima ali. Porque outra coisa que a gente não falou aqui é a questão de quanto que o cliente consegue nesse produto, né? Verdade. O produto, ele sempre vai acatar 60% da avaliação do imóvel. Tá? Essa avaliação é aquela avaliação que a gente já explicou, que o fundo faz, que não tem custo para o cliente, né? Não. Isso, zero custo. Né? Isso é bom deixar claro para vocês, tá? Qualquer empréstimo que você contrate com a Morada House, a gente não cobra nada antecipado. Então, você vai fazer toda a operação com a gente vai te dar toda a assessoria para realmente conseguir te atender e fazer com que você tome o crédito e realize os seus sonhos, tá? Se a gente for ver, pilares do CGI, Home Equity, as coisas, 240 meses,
60% do valor da avaliação, taxas a partir de 0,95. Eu acho que esses três fatores são os principais do home equity que eu vejo hoje como um diferencial de mercado. Fora a carência de 6 meses. E tem mais uma carência aí que ainda pode conseguir de 6 meses. Pô, 6 meses procuram bastante, né? Sim, procuram bastante. Com certeza. Todo mundo quer uma carência. O que é bom deixar claro também que existe a carência, né? Só que ela depende também do perfil do cliente. Uma análise da operação, né? Exatamente. Cada cliente ele consegue um tipo de carência, né? Então, claro que é possível, tem que deixar isso claro para eles, mas a gente não promete que vai conseguir os 6 meses, né? Isso, porque todo mundo quer a carência ali do pagamento, né? Até porque dá querendo ou não, um fôlego, né? Um fôlego. Geralmente o cliente já está um pouco apertado às vezes, então ele precisa dar um respiro ali para voltar à vida normal, né? E a gente sabe que empresa hoje no Brasil não é fácil, né? Um dia você está bem, no outro dia tem imprevistos, tem outras coisas que acontecem que às vezes acaba dando um aperto. E falar de imprevisto é bom falar também que para o empresário ou para quem escuta a gente, né, que é uma operação demorada, como a gente falou, ela pode ser rápida, ela pode. E quando ele tiver interesse na operação, por mais que ele não vá tomar o crédito naquele momento, ele pelo menos nos procure para a gente já ir auxiliando ele no decorrer do processo, né? Isso é interessante. Se antecipar, né? Exatamente. Se antecipar para quando chegar o que ele precisa resolver ou fazer, ele já está com o meio caminho andado. Né? Não chegar, vamos dizer assim, acelerado, né? Eu preciso para daqui uma semana. E acontece bastante, a gente vê, acontece, né? Os caras ligam pra gente, eu preciso para daqui 15 dias. E a gente é bem sincero, né? A gente fala, a gente vai, como a gente falou os processos ali, a gente vai falar a mesma coisa para você quando a gente conversar. O processo vai seguir assim, 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 né? E tem esse prazo. Exatamente. Tem esse prazo. Porque é foda quando o cara vem, né? Fala, cara, preciso para 15 dias, para 30 dias. Pode acontecer. Pode. Mas assim, a gente sabe, a gente conhece do produto e ele é um pouco moroso. Mas a gente tem a solução. A gente consegue ir analisar caso a caso e a gente vai resolver para você. Mas tudo tem um tempo, né? Exatamente. Porque eu acho que o brasileiro ele já não tem costume de se programar, né? São poucas pessoas que têm essa visão de que, eu preciso me programar para junho contratar. Ou até não aconteceu uma situação, mas ele está imaginando que vai acontecer. Vem, aprova, você não é obrigado a pegar a operação com a gente. A gente vai, aprova tudo, o processo, deixa tudo redondinho. E daí você decide se você toma o crédito ou não. Você não é obrigado a tomar o crédito, mas se antecipe. Isso é bem interessante. Caiu o sinal aqui. Caiu o sinal da TV. Mas então, vamos continuar aqui. Outras coisas que a gente vê nesse dia a dia do home equity, né? Eu acho que quando a gente fala ali trazer a experiência do cliente, né, não só desse exemplo que a gente deu de São Paulo, mas exemplos de que o cliente veio até a gente, tentou fazer a operação, a gente aprovou o crédito para ele, não era o que ele estava esperando, de valor liberado, aí ele fala que não tem interesse naquele momento, que vai procurar outras linhas, aí ele vai, e quando ele volta, o que acontece? Não aprova. Por que isso acontece, Matheus? Justamente porque quando aprovou a operação, a gente foi lá, justificou, e o que acontece? O cliente espera explodir o problema para ele, para depois voltar. Mas é o que a gente sempre fala. E a gente cansa de bater nessa tecla com alguns clientes. Se antecipe. Vai, se programe, você acha que vai estourar? Já vamos resolver agora. Então a gente senta, a gente fala isso porque a gente vê isso acontecer diariamente, né? Exato. Na verdade, a gente sempre avisa, né? Olha, nesse momento, né? Nesse período, né? Só que o cliente, na maioria das vezes, ele acha que isso é uma opinião minha, tá? Que ele vai conseguir o crédito depois. Mas o que a gente tem que deixar claro também, né? Que pensa que é uma operação de longo prazo. São 10, 15, 20 anos para pagar, certo? Então o fundo ou o banco, eles têm que se sentir confortável de pegar a garantia para lá na frente ele não sofrer nenhum problema. Né? Porque o que muitos clientes falam para nós? Mas você está na minha casa como garantia, o que mais que você quer? Pois mas o banco também não quer tomar a tua casa. Exato. O banco quer te emprestar o dinheiro, receber, e é isso, eles não querem tomar casa, porque tudo isso gera um custo adicional para a operação, e até para o banco ou companhia que a gente fizer a operação. Na verdade, quando a gente fala, o banco ele tem a estrutura dele,
de retomada de imóvel, né? Ele tem um departamento. Já os fundos não tem, né? Esse é um ponto. Até né? para o banco é um custo isso, né? Ele não quer assumir esse risco, né? O banco trabalha com dinheiro hoje, né? Ele não é uma imobiliária. Exatamente. Né? Ele quer emprestar e receber. E é o que está no contrato ali, tudo certinho. Exato. Né? E é por isso que ele vê esse risco, né? Então, caro ouvinte, caso você teve um problema referente a isso que a gente está falando, na qual tentou tomar o crédito, não conseguiu, mas não era o que queria, voltou depois e não conseguiu, é porque a operação ela tem essa fragilidade, vamos dizer assim, de que o quê? Hoje você está X, amanhã você pode estar Y. E esse Y, às vezes, é o que o banco ele não quer que você esteja. Então, ele não quer assumir esse risco, na verdade, né? Outra coisa legal também. De repente, aquilo ali não foi o valor que você esperava, mas é o valor que te resolve. Às vezes, a taxa não é aquela que você esperava, mas é o que a gente aprovou no momento. Hoje a gente tem alguns trabalhos e orienta, né? Faz a operação, resolve a tua vida, tudo mais, e a gente volta e é um contrato que a gente consegue portar, né? Mandar para uma outra instituição com uma taxa mais baixa, às vezes, né? Desde que a gente dá essa orientação que o cliente siga tudo que a gente está orientando, né? Exatamente. Por que você está falando isso, Matheus? Porque essa é a única modalidade de empréstimo que o cliente pode fazer com restrição, né? Esse é o ponto. É bem isso mesmo. Então, assim, claro que a gente tem consignado, que a pessoa tem que ser aposentada, funcionário público. Tem outras modalidades de empréstimos que ele consegue fazer com restrição, mas que não é liberado para todo mundo, né? Já o Home Equity, se ele tem um imóvel e ele está com restrição, ele consegue fazer o produto. Então, isso é sensacional, né? O banco já vai restringir e tal, mas a gente consegue aprovar uma operação pessoal com restrição, né? Exatamente. Seja jurídica, seja restrição bancária. Se o cliente tem a intenção de resolver a vida dele, a gente está ali para ajudar e dar toda a orientação. E a gente sempre vai ser bem sincero, né? Como teve casos também que a gente já falou do cliente, desse jeito que aprovou, para você não é o ideal. Tá? Então vai, resolve, volta, mas a maioria dos casos a gente vai e consegue liberar a operação para ele resolver a vida dele. Exatamente. E resolve, né? E outra coisa, né? Acho que eu já falei, mas vamos enfatizar aqui. A simulação nossa é super simples, né? Entra no site, faz a simulação, veja se aquilo lá se encaixa para você. Não se encaixou? Faz o contato com a gente, vamos conversar. Eu acho que isso é importante você ter falado, na verdade, que é de que o cliente ele não precisa se limitar na simulação do site. Vem conversar com a gente, né? Cara, eu acho que Vem contar, engraçado, mas conta a tua história pra gente, né? Porque a gente precisa entender para te ajudar. Né? É sempre assim. E algo importante também a falar não esconda nada da gente, né? Porque a gente vai descobrir, né? O cliente até brincou ontem comigo, falou, Michel, nem minha mulher sabe disso. Isso que ela é sócia da empresa dele. Eu falei, cara, não é que a tua mulher não sabe, é que a gente vai verificar tudo mesmo. Isso. Porque a operação não pode ter risco. Isso, e a gente faz as consultas de acordo com a lei, né? Autorização, LGPD, consulta Bacen, tudo isso a gente pede para o cliente, tá? A gente não faz nenhuma consulta sem autorização do cliente. Mas importante. É onde as instituições têm acesso. Você deu autorização, a gente vai, faz a consulta e vai te apresentar. E a gente prefere que o cliente abra tudo isso no começo do que chegar lá no meio da operação e surgir uma situação que a gente tem que voltar desde o início, falar com o cliente, você não falou isso pra gente, né? Então a gente prefere assim, a gente sempre é muito sincero, fala com o cliente, quais que são os teus problemas? Esse, tem mais alguma coisa? Não tem. Se for isso, legal, né? A gente vai defender aquilo lá. O problema é se posteriormente aparece alguma coisa que você não abriu para nós e com essas consultas hoje aparece tudo, né? As consultas bancárias. Porque o que a gente fala, né, Matheus? A gente está aqui para ajudar. Né? Então, quanto mais informação o cliente trouxer para nós, mais a gente vai conseguir defender ele junto à instituição. Né? Esse é o ponto. Porque, igual eu falei, a gente fala, na verdade, né? O ponto dessa operação não é análise de crédito, não é a análise do imóvel, é sim a parte jurídica. Né? Então, se a parte jurídica pegar alguma coisa que a gente não avisou, acaba queimando tanto a gente quanto o cliente. Dá problema, né? É coisa que a gente tem que voltar, eles vão perguntar, mas não falaram. E o legal é isso, né? Como a gente tem a entrada nessas instituições, a gente consegue, a gente é muito aberto com eles
E vice-versa, né? A gente consegue defender, a gente tem contato do pessoal, liga, conversa, faz call, explica. Então é bom sempre matar essas coisas no começo para não ter nenhum imprevisto, né? Exatamente. Matou isso, a operação segue, né? E a operação é boa. Valores liberados. Hoje, se você for pegar um empréstimo no mercado aí, é 60 vezes que você vai conseguir chutando alto. Financiamento de veículos está com taxa 2,5, pensa. Então, tem tudo isso. Então, é um produto bom. Eu vejo hoje como o melhor produto em questão de taxa, prazo. Sem sombra de dúvida, né, Matheus? É o produto que a gente trabalha e a gente gosta, né? Eu gosto. E é aquela coisa, né? É bom falar isso também. Que além da a gente traz essa solução também, porque a gente gosta do produto, né? Porque a gente sabe que ajuda, né? É bem isso. Uma coisa é você só liberar o crédito e, pô, até amanhã. Não, né? Não. A gente está ali para realmente dar a consultoria e a gente gosta de trabalhar com o produto, né? Nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Mas por aí, isso né? É verdade. A gente já trabalhou muito tempo em banco. Tanto que o primeiro banco que eu trabalhei com o Michel. Verdade. E 10 anos depois a gente se reencontrou. 10 anos, faz que 12 anos já. Então tem tudo isso. E a gente sabe como que é banco. Sim, sim. Pessoal, eu não falei, mas eu e o Matheus trabalhou no Banco X, desculpa. Em 2010, eu acho, Matheus. Por aí. Aí depois a gente se reencontrou num fundo onde eu atendia a empresa que ele trabalhava. Então, só para deixar claro isso. Beleza? Não, mas é legal. O que mais tem pra gente falar desse produto aí, Michel? Eu acho que sobre o produto, Matheus, é isso. Tá? Ele é um produto complexo, mas ao mesmo tempo simples, né? Porque, como a gente já falou, cada operação ela segue um padrão e a gente tem que entender essa operação para poder desenhar ela, né? Tem questão eu acho que o que mais legal, assim, que hoje que a gente tem, e a gente é o meu orgulho, na verdade, né? Que é o nosso portal para o nosso parceiro e é a forma que a gente conduz aí toda a nossa empresa. Porque a gente sabe que não é fácil você estar num mercado onde as pessoas apenas querem enfiar a solução sem entender o conceito da solução. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. E a gente está aqui porque a gente sabe que o cliente às vezes manda uma operação em alguns lugares ali, ele vai lançar num sistema, vai esperar uma resposta, recusou, e vai simplesmente falar isso. Então, o nosso papel, acho que ficou bem claro para eles, né? Que a gente faz aí essa intermediação entre o cliente e o fundo, ou entre o parceiro e o fundo também, né? E hoje no Brasil, nós somos a única fintech exclusiva de home equity. A gente só faz esse produto. Por isso que a gente fala que a gente é especialista mesmo. A gente só trabalha com home equity, né? Exatamente. A gente não tem o que muitas pessoas... É legal você ter tocado nesse assunto de novo, é que as pessoas elas acham que o home equity é financiamento imobiliário, né? E não verdade. é. Isso é outra coisa legal. A gente sabe que a operação é a mesma praticamente, né? Mas a diferença é que uma é para compra de imóvel e a outra é para liberação de recursos. Liberação de recursos, né? Essa é a diferença. E pegando o teu gancho ainda, a gente sabe que existem muitas empresas que trabalham com home equity, mas trabalham também com financiamento imobiliário. Né? Então, Michel, mas você não está me falando que é a mesma coisa? Em partes. A operação da alienação fiduciária é a mesma coisa, mas cada operação, tanto do financiamento quanto do home equity... Um é para pagar a compra do imóvel, o outro é para a liberação do recurso para você utilizar como você achar melhor. Exatamente. Então, assim, realmente somos os únicos que fazem isso hoje no Brasil, não tem outros que fazem, e a gente está aqui realmente para trazer essa informação para eles. Né? Outra coisa legal também, né? A gente fala assim, a gente está aqui para dar ideia também, né? Sim. Uma que foi da franquia, outras coisas assim, o cliente às vezes está, preciso comprar uma máquina, vou buscar um financiamento de máquina, e não consegue um financiamento de máquina. Mas eu tenho um imóvel aqui que eu consigo levantar esse dinheiro e pagar à vista essa máquina. Exato. De repente até com uma taxa melhor. Eu acredito que sim. Né? E tem N possibilidades aí, financiamento estudantil, né, Michel, que você já falou. É verdade, né? A gente não chegou a falar sobre Por isso que é bom a gente voltar às vezes no assunto ali, que passa uma informação ou outra, né? Muitos clientes procuram nós, tá? Para fazer essa modalidade de empréstimo, para financiar a faculdade dos filhos que vão fazer medicina. Michel, como isso acontece? Né? Geralmente, essa operação permite, ele não precisa tomar todo o recurso. Né? Ele pode tomar proporcional. Início, né? Por tranches, vamos dizer, né? Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Ele pegou lá, ele tinha um imóvel de 1 milhão, ele aprovou 500 mil para ele. Né? Ele não precisa pegar esse 500 mil hoje. Ele pode pegar 50 mil no primeiro semestre, aí passou o segundo semestre mais 50 mil,
e assim por diante. Isso. Né? Qual que é a diferença? Ele vai pagar os juros sobre o valor liberado, né? Não é sobre o valor aprovado. Exatamente. E para efeitos de comparação, isso é legal também falar, a parcela no início ela fica mais barata que a da faculdade. Então. Porque ele está pegando 50 mil, um exemplo, né? E jogando em 240 meses, na maioria das vezes. E não em 6 meses, como é na faculdade. E justamente, né? É uma faculdade em medicina, 5, 6 anos, né? E nesse período, você já se formou, você já está empregado, você já consegue dar uma contribuição nessa parcela. Né? Geralmente é o pai e a mãe que faz, né, para o filho. O filho em 5, 6 anos está formado, então já consegue dividir essa parcela. Na verdade, é só pegar o gancho de um cliente que a gente teve. A filha fazia medicina, se eu não me engano ela estava no último ano já, ele tem a operação com a gente, ele precisava pagar o último semestre, e quem que ia pagar o empréstimo não era mais ele, era a filha. Porque ela já estava ganhando, não me lembro, 20 mil reais, eu acho já, que a parcela dele era 6, 7, não vou lembrar também. Sim. Mas pensa, ele investiu na filha e hoje é ela que vai assumir o risco que ele estava pagando ali. Claro que é bem legal deixar isso claro, o cliente ele não precisa ficar 240 meses, né? Ele pode pagar, amortizar a parcela todo mês, ele pode antecipar, ele pode fazer várias formas de tirar os juros também da operação. Isso é legal mesmo. Às vezes o cliente faz uma operação lá, 180, 240 meses, mas ele vai falar assim pra gente, mas eu não preciso de todo esse prazo. Mas faça uma parcela, às vezes, que caiba no teu bolso, você tem os teus projetos, e vai amortizando. Se amortizando, você abate os juros, né? Vai antecipando parcela, saldo devedor, como achar melhor ali, consegue. A gente sempre vai orientar a amortizar a saldo devedor, né? Saldo devedor. Tirar juros, né? Sim. Tirar todos os juros ali, porque ninguém gosta de pagar juros, né? Então, assim, tira os juros, acabou. Mas isso é algo que vai passando, né? Mas assim, isso é um assunto que a gente pode tratar também numa outra sequência de podcast, chamar também um especialista do banco para estar aqui com a gente, para falar sobre como funciona essa amortização do banco. Isso, e é legal para o pessoal também, às vezes a gente traz o pessoal da companhia de crédito, o pessoal do banco, para o pessoal de casa entender qual que é a diferença, como cada um trabalha, como cada um vai analisar. E a informação financeira, isso sempre é válido para o pessoal, né? Exato, porque aquela coisa, né? Informação sempre agrega, né? Sempre agrega. Sempre agrega. Inclusive, a gente tem até um convite já para uma das diretoras de um fundo para estar participando de um podcast com a gente, né? Só legal. Tem que alinhar com ela isso, qual que vai ser a data, né? Porque ela é de São Paulo. Então ela vai vir de São Paulo para cá para dar exclusivamente esse podcast com a gente, né? Não, e é bom porque o pessoal escuta das empresas, conhece essas empresas, é sempre legal. E a gente sempre apresenta, né? A gente sempre apresenta qual empresa que a gente está fazendo. Estamos passando a tua operação aqui não vai aprovar. Né? A gente já, na análise, a gente agora já consegue... eu vou te fazer uma pergunta, Matheus, que vai te pegar. Por que o cliente faz com a gente e não faz direto no fundo, então? Falo para eles isso aí. A gente é especialista, mas o fundo também é. Qual que é a nossa diferença? Você lembra? A diferença é que a gente consegue passar em vários lugares, apresentar a melhor proposta para o cliente. Às vezes você pode ir só naquele fundo, mas a gente tem mais 4, 5, 6 que podem ter uma taxa melhor, uma condição melhor. Então, aí que está o diferencial da Morada, né? Exatamente. E o que é legal quando a gente fala tanto dos bancos e dos fundos é que cada banco tem uma avaliação, cada banco tem uma forma de avaliar crédito, cada banco tem uma forma de jurídico. Às vezes o que não passa no jurídico num fundo passa no outro. Então, assim... E geralmente é assim, né? Não vai aprovar 100% em todo mundo. 100%. Né? O cliente é perfeito. Pô, daí... Aí pode, sim. Pode ser que aconteça. Mas... Eu te falo, é muito difícil aprovar 100%. E a gente às vezes acaba não mandando assim, se o cliente é bom, a gente vai mandar onde tem as melhores condições ali e vai aprovar. Se o cliente é mais ou menos, a gente vai tentar também. Vai mandar, se aprovar, show de bola. É a melhor condição, a gente vai atrás da melhor condição para ele. O cliente é mais ou menos, na verdade, é aquele que está com problema com restrição, é isso? Isso, é isso que a gente fala mais ou menos, né? Se tem alguma restrição, algum probleminha jurídico, qualquer questão que venha interferir numa aprovação limpa da operação, né? Sim, sim. E voltando pro gancho ali de trazer, né, o pessoal para dar mais informação e tá com a gente aí para o próprio ouvinte, né? O que você acha de a gente trazer um dia tanto um cara do banco quanto um cara do fundo? Porque eles são concorrentes, né?
Fica legal, porque a gente entende como cada um trabalha. Exatamente, né? Nós entendemos a verdade, né? Sim. A gente tem a visão de como eles trabalham, sabemos disso, mas eu acho que pro ouvinte saber É legal isso, levar. ele vai falar, pô, a gente fala de fundo, companhia hipotecária, companhia de crédito, mas quando Qual que é a diferença, né? A pessoa Quem são? A pessoa responsável que está aqui, explicar, né? Ó, a gente consegue dinheiro, o recurso no meu fundo vem de X, Y. É legal, acho que explicar esse roteiro. Já o banco tem dinheiro próprio, né? Sim, cada Que um também tem é de investidor, né? Se a gente for parar Sim, pra pensar que tá no sempre mercado de assim, capitais. sempre né? vem o recurso é de quem está investindo. Mas é legal a gente entender todo o processo de uma operação, né? Seja banco, seja onde for. É sempre bom. Legal. Mas muito bom, Matheus. A gente falou hoje, eu acho que no modo geral falamos de tudo, né? Falamos aí como a gente conheceu, como a gente fundou a Morada House, de que é o produto, quais são nossos diferenciais referente à nossa concorrência. A gente falou que a gente é a única fintech do Brasil e realmente somos os únicos mesmo. Falamos do nosso portal, falamos de parceria, falamos dos nossos clientes. Eu acho que no modo geral é isso, né? A morada é isso. A morada é isso. Morada é isso. E estamos aqui para ajudar e falar principalmente, parceiro, você que tem interesse em fazer essa parceria conosco, a gente tem uma remuneração, está disposto aqui, entra no nosso site, liga no nosso 0800, manda um e-mail e a gente vai conversar. E você vai gostar do produto e vai gostar do nosso atendimento. Eu acho que até o parceiro que já teve proposta recusada e está ouvindo a gente, ou em algum momento achou a gente na internet, quiser procurar a gente para trazer essa operação para a gente entender o que aconteceu, é legal, né? Sempre, sempre. A gente Porque está aqui o que a gente recupera de proposta às vezes recusada, né? Bastante. Quantas? Aí é engraçado, né? Que os parceiros perguntam, mas o que vocês fizeram para aprovar uma operação? Tinha mandado em todos os JAIs que você mandou, o que você fez? É mostrar. Exatamente. É desenhar a operação, tanto para o cliente quanto para quem vai liberar o recurso. Fazer essa intermediação da melhor forma possível, mais clara e que todo mundo fique satisfeito. Exatamente. A gente tem que ouvir muito bem, né? Para poder transmitir isso muito bem também. E às vezes até, a gente já falou isso, mas o próprio cliente às vezes vai direto na instituição, não aprova, que você falou lá, voltou com a gente foi, mandou, por que aprovou? Porque a gente foi e explicou a situação. Mostrou o que estava certo, o que estava errado, o que tem que resolver. É literalmente um trabalho de consultoria no mundo que a gente vive hoje, né? Porque se a gente parar pra pensar, Matheus, hoje a informação ela é muito rápida, toda hora, né? Todo mundo falando, né? E às vezes o cliente ele escuta alguma coisa que ele acha que dá certo, ele vai tentar, putz, não consegue. Daí o que acontece? Ele se frustra. Aí ele, não funciona. Não... Desiste, né? É uma bosta, não funciona. Acontece. Já vimos casos. Mas quando ele volta, ele fala, os caras fizeram realmente. E outra, se não aprovar, a gente sempre vai ser claro, vai falar, o problema é esse. Vamos estar aprovando por esse motivo. A gente sempre vai ser muito claro e transparente. Não tenha dúvida, né, Michel? Exatamente. Né? A transparência para esse negócio é essencial, né? Com certeza. Mas eu acho que hoje é isso, né? É isso. Pode fazer o encerramento dele. Pessoal, agradecemos aí o acompanhamento aí do podcast Morada. Vamos trazer novas informações, aí vocês viram que a gente quer trazer mais coisas para vocês conhecerem do mercado financeiro, principalmente desse produto, CGI, Home Equity, crédito com garantia imobiliária. Agradecemos aí, até a próxima. Siga nós no Instagram, nas redes sociais, veja nossos vídeos no YouTube. Deixa dúvidas aqui embaixo, caso vocês tenham também, né? É legal. Isso sempre é bom. Belezinha? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Michel. Valeu. Encerra!